May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. No dia imediato pusemo-nos em marcha, e respondendo-nos às arguições afetuosas, o instrutor Gúbio informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Técnico em missões dessa natureza, informou que nos admitira num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que em nós depositava, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vastos domínios de sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagens farta, e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados espiando presas ocultas. Mas o que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Acredito que teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender à curiosidade improfícua. Lembrando a selva escura a que Alighieri se reporta no imortal poema, eu trazia o coração premido de interrogativas inquietantes. Aquelas árvores estranhas de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, qual a mulher de Lot, transformada simbolicamente em estátua de sal? E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós? De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante, indiferentes, incapazes de registrar-nos a presença. Falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos de algum modo vencidos de fadiga singular, e Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu.
nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro estruturado em material absorvente por ato deliberado de nossa vontade não deve reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descem a operar num imenso lago de lodo para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. São compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Fim da nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes desta região menos feliz. A oração de agora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar quando, na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhe sofrem permanente influenciação. Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos fins. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados ignorantes do próprio destino. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Eloy estirou-se ofegante, e não obstante experimentar por minha vez asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose silencioso e palidíssimo. Reparei confundido que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Pouco a pouco sentimos-nos pesados, e tive a ideia de que fora de improviso religado de novo ao corpo de carne, porque embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Decorridos longos minutos, o orientador apelou diligente para que prosseguíssemos. Seríamos auxiliadores anônimos, pois não nos convinha por enquanto a identificação pessoal. Eloy questionou se isso não seria mentir. Góbio dividiu conosco um olhar de benevolência e explicou bondoso, recordando do texto evangélico, que recomenda que não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. Aquele era o momento de ajudarmos sem alarde. O Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação sem que lhe vejamos a presença. Naquela cidade sombria trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achávamos. E se erguêssemos bandeiras provocantes naqueles campos, nos quais 95% das inteligências se encontravam devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa seria estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas por ali padecem amargos choques de retorno à realidade sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados.
E para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento ali é inapreciável. Questionei então se havia um governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto aquele. Gúbio atenciosamente me respondeu. Como não, André? Qual ocorre na esfera carnal, a direção deste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa de inqualificável impiedade que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis a que se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Eloy, agora semi-apavorado ante os compromissos que assumíramos, questionou por que Deus permitia semelhante absurdo. E Gúbio, longe de perturbar-se, replicou que era pelas mesmas razões educativas através das quais não aniquilava uma nação humana quando, desvairada pela sede de dominação, desencadeava guerras cruentas e destruidoras. Mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma para que aprendesse a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. E de período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Mas se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Mas isso significa então, Sr. Gúbio, que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, Somos todos nós, André, quando nos desviamos impenitentemente da lei. Já perambulamos por estes sítios sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permitem, nem a Eloy, o desabrocho de reminiscências completas do passado. Comigo, porém, a situação é diversa. A extensão de meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas, e de antemão conheço as lições que constituam novidade. Muitos de nossos companheiros guindados à altura não mais identificam nestas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia é forçoso observar que o pântano invariavelmente é uma zona da natureza pedindo o socorro dos servos mais fortes e generosos. Música exótica fazia-se ouvir não distante, e Gúbio rogou-nos prudência e humildade em favor do êxito no trabalho a desdobrar-se. Reerguemo-nos e avançamos. Fizera-se-nos tardio o passo e nossa movimentação se tornou difícil. Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação que em qualquer constrangimento íntimo não nos esquecêssemos da prece. Era daquele momento em diante o único recurso que estava ao nosso dispor, a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. E qualquer precipitação poderia arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo aos dos espíritos infelizes que era de nosso desejo auxiliar.
Gúbio salientou que tivéssemos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o Cristo. Lembrou-nos de que aceitávamos aquele encargo daquela hora não para justiçar, e sim para educar e servir. Adiantamo-nos caminho afora como se fazia possível. Em breves minutos penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo casario decadente e sórdido. Rostos horrendos contemplávamos furtivamente a princípio, mas à medida que varávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeuntes de miserável aspecto. Alguns quilômetros de via pública repletos de quadros deploráveis desfilaram aos nossos olhos. Mutilados a centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileiravam sob o nosso raio visual, perfeitamente arrebanhadas ali em experiência coletiva, enderecei algumas interrogações ao instrutor em tom discreto. Senhor Gúbio, esse quadro é surpreendente. Por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impõem tão flagrante decadência da forma? Milhões de pessoas depois da morte encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e nem os pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos nos arquivos da nossa própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal, ao interior dela própria. O espírito em qualquer parte move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem onde se encontre. A criatura na terra por onde peregrinamos ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além do túmulo. Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo. Desfeita a máscara do corpo sob a qual se escondia à maneira da tartaruga dentro da carapaça. Ela sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Em razão disso, as almas decaídas, no impulso de revolta contra os deveres que nos compete a cada um, nos serviços de sublimação, aliam-se umas às outras através de organizações em que exteriorizam, tanto quanto possível, os lamentáveis pendores que lhes são peculiares, não obstante ferretoadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Mas não há recursos de soerguer semelhantes comunidades? A mesma lei do esforço próprio funciona igualmente aqui, André. Não faltam apelos santificantes de cima. Contudo, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. Sem que o espírito, senhor da razão e dos valores eternos que lhes são consequentes,
delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio no sentido de elevar o seu campo vibratório, não é justo seja arrebatado por imposição a regiões superiores que ele mesmo por enquanto não sabe desejar. E até que resolva atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. A minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar o solo. O peixe, enquanto é peixe, não viverá fora d'água. É natural, pois, que o homem, dono de vastas teorias de virtude salvadora, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. A lei estima infinitamente a lógica. Calou-se Gúbio, evidentemente constrangido pela necessidade de não acordarmos demasiada atenção em torno de nós. Tocado, no entanto, pela miséria que ali emoldurava tanta dor, perdi-me num mar de indagações íntimas. Que empório extravagante era aquele? Algum país onde vicejassem tipos sub-humanos? Eu sabia que semelhantes criaturas não envergavam corpos carnais e que se congregavam num reino purgatorial em benefício próprio. Entretanto, vestiam-se de roupagens de matéria francamente imunda. Lombroso e Freud encontrariam aí extenso material de observação. Incontáveis tipos que interessariam de perto a criminologia e a psicanálise vagueavam absortos sem rumo. Exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós aos magotes. Plantas exóticas desagradáveis ao nosso olhar ali proliferavam, e animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acabrunhados que pesada mão transformara em duendes. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam em derredor, acentuando-nos o angustioso assombro. Após a travessia de vastíssima área, não sopitei as interrogações que me escapavam do cérebro. O instrutor, todavia, esclareceu em tom discreto para que eu guardasse as perguntas intempestivas no momento. Estávamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumprisse ali dolorosa penitência regenerativa poderia ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentavam-se naqueles sítios em posição infraterrestre. A ignorância por ora não lhes conferia a glória da responsabilidade. E em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecíamos na crosta. Eles situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como aquela. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal. E éramos todos responsabilizados pelas forças superiores que nos governavam quanto ao tipo de influência que exercêssemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. E com respeito aos espíritos que se mostravam naquelas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações da anormalidade a que todos somos conduzidos pela desarmonia interna.
Gúbio falou que nossa atividade mental nos marca o perispírito. Podíamos reconhecer a propriedade do acerto quando ainda no mundo. O glutão começa a adquirir aspecto deprimente no corpo em que habita. Os viciados no abuso do álcool passam a viver de porco arrojados ao solo, à maneira de grandes vermes. A mulher que se habituou a mercadejar com o vaso físico, olvidando as sagradas finalidades da vida, apresenta a máscara triste sem sair da carne. Ali, porém, o fogo devorador das paixões aviltantes revelava suas vítimas com mais hedionda crueldade. É impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontoam milhares de alienados e doentes. Um médico do mundo surpreenderia aqui a centenas casos de amnésia, de psicastenia, de loucura, através de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda a patogenia permanece radicada aos ascendentes de ordem mental. Quem cura nestes lugares, André, há de ser o tempo com a piedade celeste ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia, em serviços de intercessão para os espíritos arrependidos que se refugiem na obediência aos imperativos da lei, inspirados pela boa vontade. Alguns transeuntes repulsivos ombrearam conosco e Gúbio considerou prudente silenciar. Notei a existência de algumas organizações de serviços que nos pareceriam, na esfera carnal, ingênuas e infantis, reconhecendo que a ociosidade era ali a nota dominante. E por que não visse crianças, exceção feita das raças de anões, cuja existência percebia-se em distinguir os pais dos filhos, arrisquei de novo uma indagação em voz baixa. Para os homens da Terra, André, propriamente considerados, este plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes? E o porquê, Sr. Gúbio, em geral, nós vemos tanta ociosidade neste plano? Quase todas as almas humanas situadas nessas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam, desprevenidos de conhecimento superior. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha de santificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns, e por isto perseveram apaixonadamente o sistema de furto psíquico dentro do qual se sustentam junto às comunidades da terra. A essa altura defrontamos acidentes no solo que o instrutor nos levou a atravessar.
Subimos dificilmente a rua íngreme e em pequeno planalto que se nos descortinou aos olhos espantadiços, a paisagem alterou-se. Palácios estranhos surgiam imponentes, revestidos de claridade abraseada, semelhante à auréola do aço incandescente. Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos, puxados por escravos e animais. O aspecto devia, a nosso ver, identificar-se com o das grandes cidades do Oriente de 200 anos atrás. Liteiras e carruagens transportavam personalidades humanas trajadas de modo surpreendente, em que o escarlate exercia domínio acentuado à dureza dos rostos que emergiam dos singulares indumentos. Respeitável edifício destacava-se diante de uma fortaleza com todos os característicos de um templo. E o orientador confirmou minhas impressões, asseverando que a casa se destinava a espetaculoso culto externo. Enquanto nos movimentávamos, admirando o suntuoso casario em contraste chocante com o vasto reino de miséria que atravessáramos, alguém nos interpelou descortês. Era um homem alto de nariz adunco e olhos felinos, com todas as maneiras do policial desrespeitoso. Questionou o que fazíamos ali. Gúbio lhe esclareceu que estávamos à procura do sacerdote Gregório, a quem estávamos recomendados. O estranho pôs-se à frente, determinou que lhe acompanhássemos às passadas em silêncio e guiou-nos a um casarão de feio aspecto. E num tom seco, após apresentar-nos a um homem maduro envolvido em longa e complicada túnica, disse que era ali e retirou-se. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente. Fitou em Gúbio os olhos desconfiados de fera surpreendida e interrogou: Vieram da crosta há muito tempo? Sim, senhor Gregório, e temos necessidade de auxílio. E já foram examinados? Não. Quem os enviou? Certa mensageira de nome Matilde. Não sei quem seja, todavia podem entrar. Tenho serviços nos mistérios e não posso ouvi-los agora. Amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção antes de admitidos ao meu serviço. Gregório não falou mais nada. Entregues a um servidor de fisionomia desagradável, demandamos porão escuro, e confesso que acompanhei Gúbio e Eloy de alma conturbada por receio absorvente e indefinível.